Gente, estava aqui numa conexão e a live acabou de cair. Então, acredito que foi o Instagram que teve algum problema. Mas só situando vocês, nós estamos na 44ª Semana Brasileira de Enfermagem, do Departamento de Enfermagem da UFES. E estamos aqui hoje, né, na Semana de Enfermagem Online, para trazer para vocês os melhores conteúdos. Então, vou chamar aqui a colega palestrante, doutora Lívia de Jesus, para conversar com a gente sobre um tema que nós vamos revelar já já, tá bom? A live que nós estávamos antes, ela caiu por problema de conexão, mas nós voltamos aqui agora, tá bom? Só vamos aguardar então a professora Lívia entrar aqui pra gente convidar ela, tá? Aguardando a professora Lívia para que a gente possa fazer aqui a nossa live da Semana Brasileira de Enfermagem, do Departamento de Enfermagem da UFES. Tivemos um pequeno problema de conexão, mas já resolvido, estamos aqui online novamente. Só aguardo a professora Lívia agora para que a gente possa entrar, tá? Enquanto isso, opa, a professora Lívia já chegou. Vamos lá então convidar ela. Aguardando a conexão, então, com a professora Lívia. Oi, Lívia, boa noite. Boa noite, agora funcionou. Tivemos um pequeno problema de conexão, mas estamos aqui juntas e unidas virtualmente, né, para a live da 44ª Semana Brasileira de Enfermagem, do Departamento de Enfermagem da UFES. E está sendo um momento muito legal, incrível ter você aqui conosco, né? Falo o nome do departamento. Para vocês que não me conhecem, sou a professora Cindy e vamos falar hoje na live sobre o manejo de atendimento em saúde mental na pandemia do Covid-19 e teremos o belo relato da professora doutora Lívia de Jesus. E para que a gente possa iniciar, claro, vocês vão conhecer agora a Lívia pelas palavras da Lívia. Então, quem é Lívia? Quem é Lívia, Lívia? Depende do que você quer que eu diga. Boa noite a todos. Sou Lívia, psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Maravilhosa. Livre, leve, solta. Tive a oportunidade, né, de trabalhar com a Lívia já há um tempo. Aprendi muito com a psicóloga. Fui sua tutora. Exatamente. Então, estamos aqui hoje para falar sobre esse tema, né? Tem uma linha tênue aí, não é? Temos as professoras que já estão aqui assistindo a gente, a professora Dilene, tem a professora Josilise, todas as alunas estão aqui presentes. Então, para começar, Lívia, alguns pontos, né, ficam na minha mente quando eu imagino saúde mental, pandemia, né, Covid-19. Mas primeiro, eu acredito que as pessoas precisam entender um pouco melhor o que é a psicologia, quais são os pontos, né, de trabalho da psicologia, quais são os tipos de abordagem. Você pode contar um pouquinho para a gente? Então, os pontos. A psicologia trabalha em tudo. Tudo que você entender da civilização humana, a psicologia trabalha. A gente trabalha desde um comercial para saber como as pessoas podem comprar esse produto ao transtorno psíquico mesmo, que a gente atua nos hospitais psiquiátricos, CAPs, unidades básicas, enfim. Então, é uma linha tênue, porque a gente está em tudo. Tudo que está relacionado a comportamento, relações, a psicologia está presente. A psicologia, ela deve ser obrigatória em locais que tenham aglomerado de pessoas, no sentido de escolas, universidades, asilos, hospitais. Então, a psicologia tem que estar presente, porque são inter-relações, e a gente trabalha com isso, trabalha com comportamento. Que maravilha! Psicologia, para mim, é algo essencial. E eu sempre senti dificuldade, né, de não ter isso muito mais ligado durante a graduação e até durante a profissão, né? A gente às vezes se afasta um pouco dessa profissão que vai nos dar um apoio incrível, né? E quando surgem acontecimentos assim,
no como o qual nós estamos vivendo, né, em que você me falou agora que a psicologia está onde tem aglomerações, onde tem, né, pessoas, relações. E eu imagino, tem pessoas que agora estão sozinhas, e aí tem pessoas que estão nos hospitais, né, trabalhando sobre uma tremenda pressão, né, com o medo que nós estamos vivendo. E como que é reconhecer essa necessidade, né, de ter um acompanhamento psicológico, de ter esse suporte para enfrentar a vida, Lívia? Então, eu só vou terminar de responder a pergunta que você falou das abordagens. Não quero adentrar esse universo porque a abordagem a gente tem milhões. Eu já falei aqui que eu sou psicanalista. E cada setor que a gente trabalha, existe um tipo de abordagem que possa trabalhar e atuar com isso. Então, a sua pergunta em relação à aglomeração e o individualismo e como a gente está convivendo com isso, então, agora se mostrou essencial os psicólogos colocarem para que vem mostrar a importância da saúde mental. Porque, gente, quando vocês começam a falar isolamento, em que a gente não chama isso, isolamento é um transtorno mental, tá? E a gente não pode configurar essa situação como um transtorno mental. A gente não está passando isolamento, a gente está passando por um distanciamento físico. Por quê? Porque olha aqui, ó, quantas pessoas estão aqui online nesse momento? Então a gente não está distante, a gente só não está próximo, agarradinho, mas a gente está em distanciamento físico. E, de fato, isso é bom a gente colocar, porque as palavras têm poder. Então, quando a gente começa a emitir palavras fortes, é tanto que você pode perceber na situação, quando você está no hospital, trabalhando exausta. Então, o seu corpo está dizendo, eu estou muito exausto, muito exausto. O que é que o corpo faz? Fica mais exausto ainda. Eu estou muito cansada, eu não aguento esse plantão. O que é que acontece? O plantão fica mais cansativo ainda, você sai mais exausto ainda. Tem pessoas que já atribuem assim, antes de ir para o trabalho, estou indo para tal lugar, ali é um horror. A segunda-feira ali é o caos. O que é que você espera que chegue a acontecer no trabalho, se você já saiu com pensamento negativo perante isso? Então, você já saiu de casa com esse foco. A saúde mental, ela precisa também ser alicerçada no pensamento. O pensamento é que envolve tudo. Se eu penso positivo, eu vigoro energias boas, energias positivas. Para mim, o corpo rege o que a gente pensa. Então, esse lado de saúde mental, ele é importante se a gente propõe a saúde mental, porque não é ninguém que vai fazer a gente feliz, não é o trabalho que vai fazer a gente feliz se a gente não permitir ser feliz. Então, não é o outro que desencadeia isso na gente, não é o dinheiro, não é o salário, se a gente não comportar isso como mais importante. A gente vê agora nessa semana de enfermagem a manifestação, menos aplausos, mais reconhecimento, menos isso. Agora pergunto se alguém que está no trabalho de enfermagem está dizendo, vou dizer que eu estou doente e não vou para o hospital, eles vão doente mesmo. Por quê? Porque eles têm um compromisso. Isso é o que faz feliz. Mesmo cansada, exausta, saindo de um trabalho para o outro, mas eu vou porque é minha obrigação, porque eu gosto disso. Isso que é importante, é isso que eu acho que você deve perguntar lá depois da pandemia, o que é que pode acontecer. Nós não vamos Exatamente. E com a tirar. sua fala, Lívia, eu imagino também que, como a gente tem essa ideia de ser um ser, né? O ser enfermeiro é um, sei lá, parece que é algo assim sobre-humano, né? Talvez o que as pessoas imaginem, o que até nós mesmos começamos a imprimir em nós mesmos, é de que eu sou muito forte, eu não preciso disso o quê? De um acompanhamento psicológico. Eu vou passar por tudo sozinha, eu vou aqui, né? Faço minha organização e tal. E para perceber, quando a gente está em um problema, às vezes pode ser difícil, né? Muitas das vezes são os nossos colegas que nos alertam, que nos dão apoio, né? Como que tem sido, assim, você viver ouvindo, né? Essa necessidade das pessoas? Porque, de fato, agora elas estão expressando mais, né, Lívia? Então, veja só. Partindo do pressuposto que eu vivi 13 anos da minha vida na enfermagem,
Eu vivi os dois lados da moeda. Também passei por todas as áreas de enfermagem, você pode imaginar, do SAMU à terapia intensiva. E também trabalhei na linha de frente no H1N1, né, em 2009. Eu estava lá na linha de frente, tanto na UTI como nos containers. A sensação que a gente tem é isso que você fala, o gás. A gente dá tudo, a gente consegue, não, vai, a gente vai lá, a gente, quando veste aquela roupa privativa, quando veste o uniforme de trabalho, a gente passa por um ser assim, um super-herói de que vou salvar aquela vida. E algumas coisas a gente precisa trabalhar nisso. Você toca num assunto muito importante aí. Às vezes são os de fora que percebem que você está assim. Então, é uma questão de saúde aí, uma saúde mental. Porque o quanto está interferindo no seu processo diário? O que é que você coloca como atribuições? Eu vou adiantar um pouquinho, que eu acho que você deve perguntar, Lívia, como é o trabalho do psicólogo nessa relação? A gente está fazendo um trabalho online, que isso compete ao nosso conselho. Desde 2012 a gente faz trabalho online. O trabalho de desastre, a gente não deveria fazer online, só está fazendo porque é vírus. Mas se fosse desastre, terremoto, alguma coisa, a gente tem que fazer presencial. Mas o que é que acomete? Como a gente está fazendo virtual e muita gente a gente não conhece pessoalmente, aí eu parto de princípios. Primeiro, quero ver como é que essa pessoa está, como é ela na realidade, o que é que ela está percebendo dessa realidade. E quando eu estou falando isso no processo de pandemia, eu estou falando isso no processo de trabalho. Como é que ela se encontra nessa realidade? Quando ela está entrando no ambiente de trabalho, seja nesse momento agora ou em qualquer outro momento da vida, como é que ela está reagindo? Como o corpo dela reage nesse sentido? Ela está sentindo apreensão? Ela está sentindo desconforto? Isso precisa ser observado. A gente tem 5 sentidos. Eu costumo dizer, lembre-se que na psicologia a gente tem 6. A gente tem um instinto. Esse instinto ele não pode ser desprezado, porque ele é do nosso pensamento, são os nossos mecanismos de defesa, dizendo assim, opa, trabalho. Então, quando a gente vai fazer esse atendimento, eu olho como é que está essa realidade da pessoa, eu olho como estão os 5 sentidos da pessoa, porque o instinto vai deixar na hora da fala, mas eu olho. Por quê? Gente, olha, vocês estão vendo, eu estou de brinco, eu estou de batom. Gente, eu não faço isso desde 15 de março. Foi quando a gente entrou nesse processo de isolamento. Como é gratificante você fazer uma coisa que não está fazendo há um bom tempo. Isso está contido nos sentidos. Então, quando a gente vai trabalhar com a pessoa, a gente faz assim, como é que você está sentindo? O que é que você percebe do cheiro? O que é que você percebe do toque? O que é que você percebe do calor? Tudo que você... O ato de comer tem que ser referenciado. Então, tudo isso, as pessoas vão começar a perceber que os sentidos, eles fazem parte, são importantes para a nossa vida e começar a dar valor às pequenas coisas também. E ver como uma mudança, sim, uma mudança... de repente que você faça na vida muda todo o seu processo de trabalho. O ato de você chegar diferente no seu trabalho, o ato de você parar de reclamar que a segunda-feira é o pior plantão que tem, porque as desgraças vêm tudo no domingo à tarde. E você chegar e dizer, graças a Deus, hoje eu acordei, estou disposta a começar minha semana trabalhando bem. Então, isso você já muda todo um viés de trabalho. Você já sai daquela condição de humor depreciativo para uma motivação, porque isso depende de você. Como dizia Cidade Negra, né? Pensamento é o momento que nos leva à emoção, o pensamento positivo que faz bem ao coração. E ele complementa dizendo que o mal não, né? Muito, muito importante esse seu ponto de vista, assim, né? Essa sua fala, Lívia, em relação ao pensamento, né? Mas uma coisa que eu tenho visto muito é que tá difícil demais controlar esses pensamentos positivos, né? Que nos dão sustentamento em alguns momentos. E a psicologia está aqui para nos ajudar, né? Então, talvez se fosse um momento normal, esses pensamentos a gente pudesse
modular, não sei como que vocês chamam essa questão, Pronto. mas e A gente agora não nessa situação? modula, porque modular seria uma conduta de dizer que o psicólogo que está fazendo pelo outro. Nosso Certo. trabalho não é isso. Nosso trabalho é fazer com que a pessoa entre em sintonia com ela mesma. A gente Perfeito. só dá um link para a pessoa despertar, ter aquele insight. Mas, assim, sabe qual é o problema da humanidade? A ansiedade. A ansiedade e processo de estresse. Então, quando as pessoas pararem de criticar a ansiedade e criticar o estresse, porque, veja, se algum profissional chegar para você e dizer assim, venha que eu curo sua ansiedade, fuja desse profissional, porque a ansiedade, ela está desde o nascimento, ela faz bater os corações, ela precisa da endorfina, noradrenalina, etc e tal. Então, se tirar isso de você, sobrevive o quê, enfermeira? Me diga. Se na hora de uma parada cardíaca, qual é o medicamento que a gente usa? Então, se você tirar isso, você está tirando a função vital do ser humano. As pessoas começaram a criticar muito a ansiedade, botar a culpa na ansiedade, bota a culpa na ansiedade, bota a culpa no estresse. Gente, sem essas duas condições você não sobrevive. A condição é essa. Eu sou uma defensora da ansiedade. Porque pense, se a ansiedade ela gere através dos seus pensamentos, então pare de pensar. De novo, vou voltar para os pensamentos. Vou sempre voltar para eles. Por quê? Pense bem. Quando você está apaixonada, qual a sensação que você tem? Hã? O coração dispara, dá aquela taquicardia, um nó na garganta. Quando você vai falar com uma pessoa que você está apaixonada, você gagueja. Aí começa um suor frio, as pernas ficam trêmulas, né? Mas a sensação é boa ou ruim? É maravilhosa. Você quer continuar naquela sensação. Mas quando você está com medo, qual a sua reação? O coração dispara, a pele fica fria, as pernas ficam trêmulas. A sensação é boa ou ruim? Ela é ruim. Por quê? Porque te causa medo, te causa angústia. Mas a reação física, ela é a mesma. Só que acontece o seguinte, as pessoas nasceram para negatividade. A gente foi programado um cérebro perfeito, um cérebro com capacidade de aprendizado, sempre aprendizado. Só que a sociedade corrompe isso, dando tudo que é negatividade, negatividade. Então você já começa desde criança, não faça isso, não vá com fulano, não pegue isso, não grite e tal. Só que a gente tem uma fase da idade que o não é aceitável. Então a criança não entende o não como algo ruim. Ele não escuta o não existe. Então a mãe fala assim: não pule na cama, a criança pula mais. Aí a mãe começa a gritar: não pule, não pule, a criança pula mais. Porque ela vê a mãe gritando numa expressão, aí ela pensa: mamãe está feliz, eu vou fazer mamãe mais feliz. Porque o cérebro dela não aceita o não. Mas ela vai para a escolinha e começa a ver as regras da sociedade. E a regra da sociedade é tudo não pode, não isso, não isso, não isso, não isso. Então a criança começa a carregar muito de não. Eu não estou botando a culpa aqui na sociedade, eu não estou botando a culpa nos pais, eu só estou dizendo como é que rege um funcionamento cerebral. Só Perfeito. que a gente aprende quando chega e diz assim, não pode fazer isso porque você está machucando o outro. Se você chega para alguém e diz assim, olha, o não disso é porque isso prejudica alguém, a criança aprende. Então, ela não usa esse não como algo negativo. Ela não vai trazer esse ato pesante dela. Ela vai resignificar. Pronto, não vou fazer mais. Por quê? Porque é prejudicial a alguém. Ela resignifica a situação. Ela aprende. Quando a gente fica adulto, a gente é acostumado a tanto não, que quando uma coisa é sim, ela é momentânea. Então, é uma sensação que passa rápido demais. Mas quando uma coisa é não, e como foi não, foi pesado, foi negativo, aí a pessoa vai e começa a gravar aquele não dentro de si. Eu sempre pergunto assim, é interessante. Você vai para uma festa de formatura, é um momento maravilhoso, esplendor. Você está ali na felicidade eterna. 3 dias depois, parece que a rotina voltou, você já começa com as crises e tal. E aquela felicidade toda. Ah, mas foi na formatura? Não, gente. Foi comemoração de 5, 6 anos de faculdade. Foi fechar um ciclo de toda uma vivência.
Você está começando uma nova profissão, então comece dali o seu processo de felicidade ser continuado, não ser só aquele momento da festa. É isso que as pessoas pecam. Aí eles começam assim, acabou a formatura, já começa a ansiedade por trabalhar. Gente, usa a ansiedade a seu favor. O que a ansiedade faz? Faz com que você se previna. Por isso que eu estou dizendo, gente, olha o que esse vírus está trazendo. Esse vírus está mostrando que a gente tem que se prevenir. Hoje a gente se cuida mais. Exatamente. Então, a gente está se prevenindo, está prevenindo o outro, está cuidando do outro. Então, a gente tem que olhar todos os lados da moeda, né? A gente tem que ver o lado positivo das coisas. A ansiedade tem um lado negativo, sim. E esse lado negativo, ele prejudica, porque ele vem junto com o estresse. Como ele vem junto com o estresse, ele derruba a pessoa. Mas se você começa a... Pô, eu tô com medo. Tá, eu tô com medo de quê? Esse medo é verdadeiro em quê em mim? A minha ansiedade reduz, que o medo não foi verdadeiro. Exatamente. Peguei a sua fala agora, Lívia, em relação a essa questão de estar cuidando do outro e cuidar, né, faz parte da nossa ciência. Quando eu falo cuidar do outro e cuidar de quem está próximo de mim, não só do paciente em si, eu comecei a imaginar, então, como que está o profissional da saúde lidar com tudo isso, essa conexão de se sentir um pouco com necessidade ou com muita necessidade de atendimento psicológico, de estar com a falta de EPI, de não ter suporte, enfim, de um monte de coisas. Então, assim, em relação aos seus relatos, claro que tudo com que você já sabe que existe em relação à ética, o que que você pode dizer assim para a gente? O que que mais está acontecendo aqui em Sergipe? Tá? Você tocou num assunto importante, cuidar. Cuidar é a frase da enfermagem. A enfermagem, se bem soubesse, a academia colocaria mais aulas de psicologia dentro da enfermagem, porque você tem uma enfermeira para uma enfermaria, mas você tem um psicólogo para uma ala inteira, com todas as enfermarias. Então, não dá conta. E, às vezes, o ato de cuidar, por ele estar mais próximo, por ele ser um toque, que às vezes o toque é tão profundo, por mais superficial que ele seja, porque é aquilo que eu estou falando, é o cinco sentidos, é o toque, o tato. Você pega uma pessoa que só foi visto nu pela esposa, como a gente pega muito senhorzinho do interior, aí de repente você tem lá uma pessoa estranha lhe dando banho no leito, é muito vergonhoso para ele. Mas a enfermagem, ela tem um caráter do cuidado, de olhar para o outro, dizer assim, olha, estou cuidando de você, confia em mim. E esse é um ato transferencial muito importante, inclusive hipnótico, porque a pessoa que está ali, ela emana todo o seu ser para aquele enfermeiro que está cuidando. Você vê que o ato de amor sempre colocado é sempre para a enfermagem, assim no final. Ai, agradeço muito você ter cuidado de mim, é o cuidado mesmo. E o que é que acontece com os profissionais? Os profissionais têm a vida particular, têm mais de um hospital para trabalhar e tem uma carga enorme de cuidado de todos os lugares. É cuidado de casa e é cuidado dos ambientes de trabalho. E não pode falhar. Como assim? Você é uma enfermeira. Você não pode falhar. Então, assim, é imprescindível se cuidar. Ah, eu sou forte, eu não preciso de terapia, não. Na verdade, todos nós precisamos. É que antes, os antigos precisavam, mas diziam que era frescura, né? O de hoje sabe que essa frescura não pode ser implantada. Nós, psicólogos, também precisamos de terapia. Eu faço minha terapia, graças a Deus. Eu preciso estar em terapia o tempo inteiro? Não, não preciso, gente. Às vezes, entenda que a terapia não é um tratamento de transtorno psíquico, não. A gente não está nem aí para o auxílio de vocês, a gente está para as emoções de vocês. A gente está querendo saber se essas emoções influenciam no comportamento para dar que está atrapalhando a sua vida diária. As emoções. Quando vai dizer, eu não vou para psicólogo porque eu não tenho depressão, não vou para psicólogo
porque eu não tenho transtorno, você não vai mesmo para o psicólogo, você vai para o médico. Quem tem transtorno vai para o psiquiatra. O psiquiatra depois que vai passar para o psicólogo. Mas, assim, questões emocionais, às vezes é um foco, gente. Às vezes é você achar que alguém do processo de trabalho está desgastando você, você conseguir falar com alguém isso, pronto, acabou. Ah, o meu processo de ansiedade está ruim, pronto, acabou. Ah, o meu processo de estresse. Vá ao foco. Na psicologia, a gente trabalha foco também. A gente tem terapias de foco. Terapias de foco, a depender, vai 3 sessões, 10 sessões. Não é 1 ano, 2 anos. As pessoas têm a ideia de que ir para terapia é passar 2, 10 anos. Não é isso, gente. Isso não existe. Tá? Quem está fazendo Né, isso não está Lívia? fazendo correto. Mas, assim, tem artimanhas que você pode fazer no processo de trabalho em si e antes de ir para o trabalho e quando chega do trabalho que pode amenizar essa situação. Uma coisa essencial que a enfermagem nunca faz é beber água. Olha, gente, dica da psicóloga: bebam água. Isso é uma coisa que a enfermagem demora muito, é aquele processo do cuidado. Eu cuido de todo mundo, não cuido de mim. Então, Verdade. você vê que o que acontece com o pessoal da enfermagem, principalmente, você vê muita questão de obesidade, de hipertensão, de diabetes. Você vê muito isso naqueles mais antigos, né? Porque a demanda, o estresse é muito grande, gente. E você falou uma coisa aí, falta de EPIs. Isso é uma realidade do Brasil. É uma realidade. Então, assim, você tem uma vida ali, você tem que estar conta nisso. A enfermagem é aquela que gerencia. O enfermeiro é um grande gerenciador. Ele tem que gerenciar tudo. O médico vai lá, faz a conduta dele, passa para a enfermeira gerenciar. A enfermeira tem que chamar tudo que está precisando ali para gerenciar. É um nível de estresse extremo. E se você não trabalha com isso, se você não dá o seu tempinho de respirar, de parar e beber uma água, o ato de você parar para beber a água, é um ato de aliviar tuas frequências de pensamento repetitivo de estresse. Mas assim, agora eu Perfeita vou tirar. colocação. Eu lembro de uma colega de trabalho, já está aposentada, e ela bebia aquele copinho de café de água a cada 30 minutos. Ela ia lá, tomava. Aí eu disse, por que você não pega o copo todo? Ela fez, porque se eu beber todo de uma vez, eu não vou ter motivo para sair de lá do ambiente e aliviar um pouco. E ela tinha razão, não é que ela deixava o paciente lá. Ela fazia as funções dela, mas ela dava o tempinho dela de tomar a aguinha dela. E ela demorava na água dela. E é isso que falta pra Parar um gente. pouco, né, Lívia? Perfeito. Alguns dos seus relatos aqui, o que que você mais tem escutado nesse atendimento de voluntário que você está fazendo, Lívia? Assim, do que você pode passar para a gente das necessidades das pessoas em relação ao medo, a essa ansiedade, né? Pronto. Eu tô atendendo mais voluntário, pessoal da área de saúde e da segurança pública. E no pessoal da área de saúde, eu vejo mesmo o medo do cuidado. Eles se sentem assim, será que eu fiz correto? Ai, faltou isso no plantão e eu não pude fazer isso. Aí entram no processo de culpabilidade. Então, eu retorno. O processo de culpabilidade nada mais é do que uma questão de ansiedade desenfreada, em que você entra num processo de estresse, aí entra no processo de culpa, porque eu não fiz corretamente, porque faltou material, faltou isso, faltou aquilo. E aí é o que eu digo, a gente vai trabalhar o ato real dele. Então você começa a perguntar, sim, por que que você considera que não fez correto? É porque faltou isso, não tinha isso, a gente não sabe como é essa doença. Realmente a gente não sabe. A questão toda dessa doença está aí. Cada dia parece que é um sintoma diferente que acomete. Então, como é que você vai olhar para a pessoa e dizer, essa daí tem um Covid? É Verdade. difícil dizer isso. Então, você não pode entrar na responsabilidade de não ter feito o que devia se você não tinha equipamentos para isso, porque não depende de você. O pior nessa situação é a expectativa. Eu sempre digo aos pacientes assim,
A expectativa é o que gera o medo, a frustração e a culpabilidade. Porque, gente, expectativa não depende de você, depende do outro. É externo. Se eu crio expectativa em alguma coisa, é porque algo eu dependo. Eu vou depender do material do hospital, eu vou depender do colega de trabalho, eu vou depender da situação ambiental ali. Agora, se fosse uma perspectiva, qual a sua perspectiva? Bom, eu vou fazer o meu possível. Me alimentei bem, dormi bem, vou fazer o meu possível. Dependeu de você, você foi lá e executou, não tem que entrar em culpa. Se a gente for entrar em processo de culpa por uma expectativa frustrada, porque a realidade não convém com o ato que a gente precisa, a gente vai adoecer. Porque você não tem como solucionar o problema se não depende de você. Que É depende de você, você executou. muito. Então, o processo que eu estou vendo muito, Cindy, é a culpa. Mas não a culpa por ter feito errado, é a culpa por não ter subsídios para fazer como acha que deveria, porque ninguém ainda tem um protocolo essencial sobre isso. Então, eu peço para aqueles que pense bem, qual a sua perspectiva, o que é que você aprendeu? E é isso que eu digo, quando a pessoa vai narrando, diz, pai, você fez o que de errado? Não, não fiz nada, é porque faltou. Então, faltou, não depende de você. O que você aprendeu na graduação, o que você vivenciou, você colocou em prática. Então, assim, a gente tem que orar, né? Verdade. A professora José falou aqui, expectativa versus perspectiva, né? É muito isso que você estava falando, né, Lívia? Então, tem uma Eu não bandeira aí gosto dessa do palavra. Quando o perspectiva. pessoal faz assim, ah, eu estou com expectativa nessa aula. Gente, não cria isso porque eu não vou me frustrar. Porque se você vem com expectativa, é porque você já vem uma fantasia sua do que é que você quer lá. E eu não estou na sua fantasia. Eu não, Incrível. eu não compartilho com o seu pensamento. É tão a lógica e eu não posso seguir a sua lógica. Aí você se frustra porque eu não falei o que você queria. A expectativa foi minha Perfeito, sua. Eu não posso entrar perfeito. na culpabilidade disso. Tem uma bandeira muito levantada, Lívia, que é assim, sem EPI, sem assistência, né? E tudo isso, às vezes, no meu entendimento, traz muito sofrimento, né, profissional, porque ao passo que ele quer muito, ele também tem que se cuidar e fica toda aquela loucura na mente dele, né? Tem algum relato, assim, que você já ouviu por aqui nesse sentido? Todos, Todos têm esse todos, mesmo relato. todos é o mesmo relato. E a questão É. de lidar com a morte do paciente também, tem muito relato em relação a isso? Tem, e eu quero falar sobre isso, mas deixa eu responder a questão aqui de Matheus, que ele Certo. colocou assim, impressionante, se eu dou um chocolate para minha colega Enfa, ela muda, relaxa e desabafa a vida dela. Matheus, isso sabe o que significa? Afeto. Porque assim, você está num momento de estresse muito grande e alguém olha por você, veja, o processo do cuidar é você se doar, você se entrega todo à pessoa e às vezes você faz o trabalho e às vezes você leva muita xinga porque, por causa disso, isso, isso. E quando você vê alguém que chega, um chocolate é muito, cara. É aquilo que eu estava dizendo, assim, o pouco agora é o que a gente tem que valorizar, porque o que é que essa doença vem mostrar? Para de pensar no futuro e pense no presente. O que é que eu estou vivendo hoje? Ele está freando, ele está dizendo assim, freio, vamos lá, vamos pensar no dia a dia, vamos comemorar cada passo, vamos atribuir o dia como uma dádiva. Então, se alguém... Eu costumo dizer assim, eu lembro que eu entrava no hospital 6 horas da manhã. Eu saía dando bom dia a todo mundo no corredor. Quase ninguém respondia. E uma colega minha fazia, não sei por que você dá bom dia ao povo, porque o povo não responde. Eu disse, olha, é de mim dar o bom dia. O problema dele se quer receber ou não. Então, eu ofereci. Se você quer receber, não precisa me devolver, porque eu não estou dando algo em troca de algo. Eu não tenho essa questão de que, porque eu lhe dei isso, você tem que me dar algo em troca. Parte de você, você que quer dar esse bom dia, sinta-se feliz. Pode ter certeza que se você der um sorriso e uma pessoa sorrir de volta para você, você tem 2 sorrisos.
Aí, se esse sorriso, olha, quanto, é como um vírus. Mesma forma, eu costumo assim, eu faço a brincadeira de colocar um espelho na frente da pessoa e dizer assim, olhe para o espelho. Aí a pessoa olha com a cara feia, eu disse, como é que uma pessoa vai sorrir para você se você olha para a pessoa dessa forma? Então, as pessoas também só interagem com a gente da forma que a gente vai responder a ela. Então, é esse o que eu queria falar para o Matheus. Gostei muito. Matheus, continue dando chocolate para quem não for diabético, tá? Maravilha. Agora, sim, a questão que você falou do luto. Isso. Então, nós profissionais de enfermagem, a gente tem que aprender a... que as pessoas morrem, tá? Isso é um ciclo de vida. Mas, assim, eu vejo na área de saúde que as pessoas não trabalham muito a morte. Quem trabalha muito a morte é a psicologia. Aí, quando chega aí no contexto, psicologia e serviço social, né? Aí entra no contexto, chama psicólogo, chama assistente social para falar da morte. Não, gente. A morte é um processo, é um ciclo, ele faz parte da vida. Tem a morte natural, tem a morte violenta, tem as provocações. A gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que entender que a gente dá o nosso, o que a gente pode oferecer. E a gente também tem que baixar a cabeça quando não entender da situação, pedir ajuda a alguém. Porque aqui não faz parte de ego, aqui faz parte de equipe. Se você não sabe passar uma sonda, você não vai lá sufocar o paciente empurrando uma sonda no nariz se você não sabe passar. Chama alguém que saiba passar e peça para ensinar. Esse é um processo de aprendizado. Só que, então, assim, o processo da morte é ruim, porque você lutou tanto por um paciente, lutou tanto e ele morreu. Então a equipe fica para baixo. Poxa, fiz tanto por aquela pessoa. Mas entenda, você fez a sua parte. Se você seguiu direitinho os protocolos, se você fez o cuidado que tinha que fazer, era a hora dele. Ah, isso é conformismo? Você tem que trabalhar esse conformismo? Não, eu trabalho como ciclo de vida, tá? E existem as fases do luto também para a equipe de saúde. Você vê que é um processo. Quem trabalha na área crítica tem esse processo, sim. Eles sentem, sim, gente. Não pense que trabalhar assim, você já é acostumado porque vê muita bagaceira. Não é assim, não. É a mesma coisa de você falar com o pessoal da segurança pública, que está acostumado a ver tiro, facada, roubo, sequestro, um monte de coisa, e dizer que ele está acostumado com isso. Não. Mas eles, quando vestem a farda, eles têm que seguir uma lei. Quando a gente veste o jaleco, a gente tem que seguir uma moralidade, uma ética profissional. Então, eu fiz aquilo, eu vou até o fim. Não consegui salvar, dependendo de sua religião, faça uma oração por ele, se recolha um pouquinho para tomar a sua disposição melhor, né? E voltar ao trabalho, porque a enfermagem é continuidade. Ela não para em feriado, Semana Santa e Natal, ela é continuidade. Verdade. A professora Nandocas colocou aqui uma dica de filme, A Partida, tá, gente? Vejam aí esse filme da indicação da professora Nandocas. Algo que tem também me chamado a atenção, Vivi, que na verdade a enfermagem já vem vivendo esse cenário de suicídio, né, na equipe de enfermagem e tal. Nesse cenário, principalmente agora, como que está sendo esses relatos que os atendimentos, na verdade, né? Então, gente, esse é um assunto muito forte, esse de suicídio, porque muita gente relaciona o suicídio tá com depressão. Então, a gente vê uma onda aí de pessoas falando sobre depressão. Eu tenho depressão. Peraí, quem diagnosticou essa depressão? Às vezes o paciente chega no consultório já dizendo que tem depressão. Às vezes é uma tristeza, gente. Às vezes é uma questão de ansiedade. O nosso organismo ele é tão perfeito que para você chegar a um temor maior, ele vai passar por circunstâncias anteriores. Ele vem alertando. Ele vem alertando que você está mudando seu humor. Ele vem alertando que seu estresse aumentou, que seu fisiológico está descompensado, que sua ansiedade está desgovernada, que você está perdendo a memória, que você está tendo falta está mudando sua personalidade, que seu organismo, cocô,
que eu trabalho muito com cocô, eu sempre pergunto isso. Como é que tá seu cocô? O pessoal fala assim, como assim? Sim, isso faz parte, gente. Isso é uma parte que a gente tem que avaliar na psicologia também. Não é só parte da enfermagem e medicina, não. Porque a partir do cocô eu vou saber se a pessoa está agressiva. Então, eu vou saber se ela realmente tem depressão, eu vou saber o nível da pressão dela ser agressivo. Porque se for uma pessoa que tem uma agressividade, ela ainda apresenta ranger de dentes, então apresenta angústia que ela prende, apresenta muitos processos de trauma que ela guarda, uma pessoa que eu tenho que dar uma olhada bem fiel nela, ver o comportamento dela, a personalidade dela. A gente nunca pode deixar de lado a questão da ideação suicida, principalmente nesse momento em que a gente está passando por uma pandemia, em que todo mundo está distante, não pode ter afeto. É uma doença do afeto, gente. É uma doença que o toque transmite. Veja como isso é preocupante. Então, a minha questão é assim, depois de tudo isso passar, como é que vão ficar? Porque a gente vive numa sociedade que vai ter pessoas pensando em tudo. Então, você é enfermeira, já está contaminado. Então, não posso chegar perto de você não, que você está contaminado. Aí, você que é acostumada a fazer um afago ali, não posso fazer afago porque posso contaminar alguém. Esse processo de culpa, de frustração, de contaminar alguém, é o que leva muita gente ao processo, sim, eu maltratei alguém, então o processo de culpa aumenta. Se você já tem uma tendência a outras coisas, a autoagressividade, pode compelir mesmo a pensamentos suicidas. Eu estou fazendo um artigo sobre isso e eu peguei relatos de casos de suicídio na Europa por essas questões mesmo. Que é uma coisa que a psiquiatria já vem dizendo, que eu sempre venho discutir com minhas colegas psicólogas. Gente, após a pandemia, a gente tem que ter viés algumas questões. Estresse pós-traumático, porque o nível de estresse é muito grande e o estresse pós-traumático vai ser uma barra depois de toda essa pandemia. Junto com o estresse pós-traumático, vamos ter também a síndrome de burnout, sei lá, cada um fala de uma forma. Vamos ter as questões de obsessão também, obsessão, compulsividade, principalmente de limpeza, que isso está ligado à perversidade também. E quando a gente liga uma perversidade, a gente não sabe o teor de cada um, que cada um é cada um, gente. Chega a ser quase que impossível você determinar essa questão de ideação suicida, porque você não sabe o que o outro pensa, o que o outro acha, porque as pessoas mentem. A mentira, ela vem desde criança. A gente mente para se proteger. A mentira é um princípio do prazer. Se algo vai ser ruim para mim, eu vou mentir para me sentir prazeroso e viver na minha realidade. Então, a pessoa mente. Então, a gente não pode se culpar pelo outro, porque a gente nunca vai saber o que a cabecinha do outro pensa. Então, a gente tem que trabalhar o momento atual. E quando você sair desse processo que as pessoas chamam de isolamento, a gente... Cali, eu tô vendo que você colocou o pânico Já ia também. Eu também. falei, a obsessão leva a pânico. A síndrome do pânico, a agorafobia, essas questões todas já estão, né? Elas não vão surgir, elas já estão nesse momento. Mas, assim, a questão do isolamento, ela é muito forte. E o que me causa mais temor não é nem a depressão em si, é a melancolia. Para mim, psicanalista, pior do que uma depressão é uma melancolia. E a melancolia é um processo em que a pessoa vai ficar numa condição, em outras palavras assim, né? Não vou botar termos assim, mas em uma condição em que a pessoa fica trancada no outro mundo que ela escolheu. Então, como é uma doença de afeto, de toque, é... Ai, meu Deus, como posso dizer? É uma coisa assim que distanciou o afetivo da gente.
aí possa ser que as pessoas se distanciem mais disso, possa ter um aumento de depressão, porque as pessoas assim, vão ter receios desses afetos e tal. É Foi, muita coisa a se foi pensar, né? muito o que a professora Dorca estava falando aqui. Como os jovens vão namorar depois do Covid? Como os profissionais enfermeiros vão se comportar, né, com os seus parceiros? Será que Pra vão boa desenvolver parte. algum toque ou pânico? O Matheus falou que também sente sinais de toque no lar dele depois do Covid. Então, é tudo muito isso que eu estava falando para a gente, né, Lívia? E se eu pudesse perguntar aqui agora para a psicóloga Lívia, o que a quarentena, né? O que a quarentena e a pandemia nos ensinou sobre cuidar da mente? Essa é uma pergunta particular que eu queria fazer para você. O que a pandemia e a quarentena nos ensinou sobre esse cuidar da mente? Então, ela ensinou que, isso que eu falei, né? Que você atribuir os 5 sentidos da sua... O sexto também tá, a intuição, coloca aí também no meio, de você olhar para você. A quarentena lhe deu um freio para você olhar para você. Olhe para Olhar você. para si. Eu até coloquei assim, eu fiz até uma brincadeira hoje. Aí eu coloquei assim, gente, meu cabelo vai crescer, os cabelos brancos vão aflorar, porque não estou podendo cortar. Mas assim, olha como você vai se ver com outra aparência depois. Eu disse, olha, que bom será quando tudo isso acabar e você puder ir para o salão e ter uma nova vida, com uma nova sociedade, com uma nova resistência, com um novo olhar, dando outras prioridades. Assim, aproveita assim o que você tem em cada momento. Eu costumo, isso afetou tanto que afetou até o meu cachorro, que eu acho que ele está estranhando. Mamãe está mais em casa agora Uhum. porque está brincando mais. Então, algumas pessoas estão dizendo: ah, estou ganhando muito peso. Assim, não, não mudei nessa questão de peso, porque você tem que fazer uma rotina. O que você não pode perder nessa quarentena é o ato de usar as 24 horas do seu dia para você. Quem está, né? Porque tem os seus horários de trabalho, quem pode trabalhar. Eu estou trabalhando em casa. Mas veja, o que que você pode fazer? Quem está em casa? Os estudantes aqui, está cheio de estudantes. Qual a rotina que você pode fazer? Gente, vocês podem fazer rotinas, vocês podem ajudar seus pais em casa, vocês podem criar coisas novas. É o ato de você ver o que você não enxergava em você que pode transformar. Eu fiz um canal do YouTube, nunca imaginei, e agora eu estou aqui numa live. Então, eu nunca imaginei essa questão toda, mas eu estou aprendendo coisas novas, eu estou começando a mexer em tecnologia, eu estou Perfeito. começando a fazer, mexer em coisas diferentes. Então, a gente precisa aprender novas coisas e aprimorar essas novas coisas. É E criar olhar para rotina si, para não né? entrar numa procrastinação. Olhar para si, então essa é a mensagem da Lívia, olhar para dentro de si, criar rotinas, né? Lívia, tá acabando já, tá? Em nome do Departamento de Enfermagem, eu quero aqui agradecer a sua presença hoje, falando conosco sobre esse tema tão importante, saúde mental, né? E essa interação enfermagem e psicologia foi, assim, muito, muito, muito incrível estar aqui com você hoje. A professora Joseildo está aqui transferindo também, né, a minha fala de gratidão a você em contribuição à Semana de Enfermagem da UFES, né? E é todo esse momento que a enfermagem está vivendo de glorificação. E eu diria que a psicologia também está nesse sentido, né, de cada vez mais nós sermos valorizados, né, pelo nosso trabalho. Então, eu quero deixar aqui a minha imensa gratidão a você em nome do departamento. Foi uma honra estar aqui com você hoje, tá bom? Eu que quero agradecer ao departamento também, que sou professora dele, né, com a Edilene. E também, assim, fiquei muito feliz e honrada por ser da enfermagem. Eu nunca tirei essa raiz de mim. Não tenho mais o conselho, mas quem é enfermeiro sempre é enfermeiro. Então, eu sou enfermeira na minha casa, né, Ótimo. cuidando, ainda dou as injeções em quem precisa aqui em casa, né. Mas, assim, eu acho que vocês têm uma dimensão muito grande. Vocês, não estou dizendo que vocês são psicólogos, mas vocês podem auxiliar muito num processo de vocês.
no Perfeito. processo de cuidar do outro. Vocês estão mais próximos dos pacientes, gente. A gente vai um pouquinho, às vezes, quando o psicólogo aparece lá, o paciente não tem fala. E muita gente pergunta assim, como é ir para um paciente que ele não fala nada? Porque tem um tempo dele falar. Mas se você perguntar ao enfermeiro, ele sempre fala com o enfermeiro. Por quê? Porque a vivência é mais Exatamente. próxima. E vocês têm que usar isso. Eu quero deixar uma frase aqui de Freud antes que eu esqueça. Estamos acabando. Se a live cair, meu Deus. É, tá. Então, a Freud sempre diz assim, que precisamos amar para não adoecer. Então, essa é a frase que eu quero deixar para vocês. Perfeito. Muito obrigada, Lívia. Beijo para todos. A live vai ficar salva aqui, tá bom? Tchau, tchau. Que bom. Tchau.